Oi, gente, uma ótima sexta-feira para você. Estamos chegando com o Café Bom Dia e aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui em Erechim, na região e também notícias a nível nacional. Do meu lado, para trazer mais informações e também conversar, comentar as notícias, Natan Bretenbach e também Daniele Marek. Um bom dia para vocês, gente. Bom dia, Thay, bom dia, Dani, bom dia, pessoal de casa que nos acompanha nesta sexta-feira, hoje, dia 30 de julho. Eu lembro que a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia. Eu lembro que vocês podem participar aqui do nosso programa, deixando recados. Digam pra gente da cidade de onde vocês estão nos acompanhando e de forma democrática o pessoal pode também comentar a respeito das notícias. Né, Dani? Bom dia. Isso mesmo, bom dia, Natan, tá? E pessoal que inicia a sua sexta com a gente aqui no Café Bom Dia. Uma ótima sexta, um ótimo início de final de semana. E agora a gente te atualiza com as primeiras informações para o seu dia. Bom, e agora nós já iniciamos falando sobre vacinação. Vamos te atualizar, né? Se você precisa fazer a vacina contra a Covid-19, hoje são pessoas com 26 anos de idade, completos ou também mais, que já podem fazer a vacina contra a Covid-19. E está sendo aplicado também a segunda dose, de acordo com o que está marcado na carteirinha. E também hoje acontece a vacinação em adolescentes de 17 anos de idade que possuem alguma comorbidade, alguma doença que torna eles mais vulneráveis à Covid-19. Essa vacina dos adolescentes que têm comorbidades acontece na UPA e a outra para as pessoas com 26 anos de idade, completos ou mais, acontece na central de vacinação do município e é necessário levar a documentação para fazer o cadastro, também a carteirinha de vacinação, o cartão do SUS, enfim, e tudo mais. Então você fica bem informado aí hoje, essas duas aplicações, né? Amanhã provavelmente, talvez tenha um sabadaço, vamos aguardar, né? Porque ontem o município recebeu um novo lote de vacinas, né? Então hoje a gente já tem a notícia dessa ampliação, né, da faixa. E que bom, né? A gente fica contente muito, porque e ontem eu estava acompanhando também. Às vezes eu acompanho o prefeito de Erechim, Paulo Pollis, em suas redes sociais e ele geralmente, diariamente, tem convidado as pessoas a fazerem, né, a sua vacinação, a sua imunização. Então a gente fica muito contente que a gente está ampliando essa faixa etária, como a Thay mencionou, né, Dani? Exatamente. E agora para adolescentes de 17 anos, né? Isso, adolescentes de 17 anos que têm comorbidades e 26. E eles também estão ressaltando bastante, Dani, a importância de fazer a segunda dose, né? Para que a imunização seja completa. Até algumas semanas atrás, a vacina, a segunda, ela estava sendo adiantada sob a orientação do Estado, né? Agora as pessoas têm que cuidar, né? Ficar atento ali quando que está vencendo para fazer a segunda dose e completar a imunização. E a gente já percebe a diminuição dos casos aqui na nossa de Erechim e também na região. E sem contar também, né, Thay, o pessoal que nos acompanha, e nessas últimas semanas a gente vê também os relatórios que vêm chegando em relação de internações hospitalares aqui em Erechim e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. E a gente vê que a partir desse momento que teve a aceleração do calendário de vacinação, os casos de Covid acabaram diminuindo e também a questão das internações também. Tem hospitais aqui do Rio Grande do Sul que agora não tem mais pacientes na ala Covid, que é uma maravilha a gente ter esse cenário sendo concretizado, né? É muito bom a gente poder noticiar que as alas Covid que foram criadas emergencialmente para atender esse pessoal, né, esses pacientes, agora elas estão praticamente sem nenhum paciente aí internado nas alas Covid. Muito bacana. Muito boa notícia, né? A Simone Casanova está nos acompanhando de Entre Rios do Sul e manda um bom dia gelado. E também quem manda bom dia a todos, a Maria Adelaide Ferenz, o pessoal também já está nos curtindo, Gircilene Rosa Santos Silva, Francisca House e também o resto do pessoal que está compartilhando. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Bem, a gente ontem eu estava acompanhando um julgamento de um fato que ocorreu em 2019 aqui no município, não é? De um acusado que matou possivelmente, né? Ele estava sendo acusado de matar a sua companheira e ele foi absolvido ontem durante esse julgamento que perdurou aí mais de 9 horas. Feminicídio quadruplamente qualificado ocorreu em 28 de março
de 2019 aqui em Erechim. A gente tem foto, uma captura que eu fiz durante esse julgamento ontem, que estava acompanhando o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal do Júri da Comarca de Erechim teve sessão de julgamento nesta quinta-feira, com início às 9h20 da manhã e término às 19 horas. Na presidência dos trabalhos, o juiz de direito, Marcos Luiz Agostini. Na acusação atuou a promotora de justiça, Daniela Fistarol, e a defesa foi realizada pelo defensor público Elidi Amorim Porto. Este é o terceiro júri, gente, realizado na comarca aqui de Erechim neste mês. O julgamento em tela, então, é de um crime de feminicídio quadruplamente qualificado, ocorrido em 28 de março de 2019. Você confere agora, sim, imagens aí desse julgamento aqui em Erechim, que aconteceu, então, esse crime, né? Aconteceu no loteamento Verdes Vales, no bairro Esperança, aqui no município. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o acusado André Roberto Pichler matou, mediante asfixia decorrente de estrangulamento, a vítima Ideia Daniela Paris, companheira dele. A motivação sustentada pelo MP foi a inconformidade do acusado com a intenção da vítima em terminar a relação do casal. Após mais de 9 horas de sessão, então, os jurados decidiram que não há no processo prova de autoria, né? Então, cabe recurso agora de decisão. Eu lembro também que no próximo mês de agosto serão realizadas aí 4 sessões de julgamento do júri, né? Nos dias 5, 12, 19 e também 26. E foi muito difícil assim, acompanhar, porque realmente a gente via a acusação, a defesa, né? Depois, quando a gente teve aí esse julgamento, né? Tendo os jurados decidindo então pela absolvição do réu. E quando a gente fala em feminicídio, e ainda mais quadruplamente qualificado, claro que gera, eu acredito, e observando os comentários de quem acompanha, né? E foi por falta de prova, de acordo com esses jurados, para então não condená-lo, né, e sim absolvê-lo. E o pessoal fica indignado, né? Porque a justiça brasileira ela é falha, enfim, né? Mas a gente teve então aí acompanhando, né, e traz para você essa notícia. E maiores informações a gente também já tem no site sobre isso, né? No site do Jornal Bom Dia, desde ontem de noite, e também no Jornal Impresso deste fim de semana com mais detalhes. Muito bem. Falando ainda sobre essa questão de violência contra a mulher, feminicídio, o Bolsonaro, nosso presidente, ele sancionou o projeto que inclui no Código Penal crime de violência psicológica contra a mulher. O presidente Jair Bolsonaro sancionou integralmente o projeto que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. A sanção foi publicada na edição de quinta-feira, dia 29, no Diário Oficial da União. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e depois passou pelo Senado. Pela proposta, a violência psicológica contra a mulher consiste em causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A punição para o crime será de reclusão de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. A pena pode ser maior ainda se a conduta constituir crime mais grave. Então, um projeto também que, né, está avançando em relação a isso, porque a violência psicológica, como a gente conhece desde que foi promulgada a Lei 11.360 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, dentro da própria Constituição dela, ela tem as diretrizes voltadas à violência psicológica, porém a violência psicológica ela é diferente da violência física. A violência psicológica a gente não consegue ver ela sendo aplicada de alguma forma mais séria. Entretanto, causa danos piores, às vezes até, do que a própria violência física, porque ela é contínua, né? Sim. A violência psicológica, ela começa já dentro de um relacionamento abusivo e ela se desencadeia até o final desse ciclo que
geralmente, infelizmente a gente fala geralmente, mas é o que acontece, se degrada aí com a questão do feminicídio, que também foi a lei que foi sancionada, a lei do feminicídio, em 13 de agosto de 2011. Então a gente vê que tem os projetos já sendo alcançados, né? Estão trabalhando em relação a isso, e que também agora a gente, com esse projeto de lei do Bolsonaro, a gente consegue ter ainda um maior alcance voltado agora para a violência psicológica. Agressões contra a mulher, sejam elas físicas, verbais ou psicológicas, trazem com certeza danos não apenas para as vítimas, como para as famílias delas, né? Que muitas vezes observam, muitas vezes observam aquela pessoa ali com uma mudança de comportamento, mas pela insegurança talvez dela, não conta para a família. Então também gera aí um caso, né, de até preocupação, obviamente, desses familiares e de quem está no ciclo de convívio dessa pessoa, porque quando uma mulher ela acaba se calando, infelizmente a gente tem isso, e na pior das hipóteses, em decorrência disso, acaba vindo um feminicídio, a gente também vê a fragilidade, muitas vezes, em relação a essas pessoas e a sociedade, como ela recebe isso, né? Porque antes a gente falava, porque quando a gente tinha, por exemplo, nas escolas um bullying, né, que é algo diferente, enfim, a gente tinha aquelas taxações, e hoje em dia o pessoal fala que é mimimi, não sei o que, mas não, a gente tem que levar cada coisa a sério, conforme a gente observa, né, e não deixar que isso apenas passe batido, né. E ainda falando, pessoal, exatamente sobre essa questão de violência contra a mulher, importante da vítima, né, denunciar o seu agressor, buscar ajuda em relação a isso. E aqui em Erechim a gente está tendo um trabalho muito importante, que está sendo o departamento do Conselho da Mulher, né, que foi criado ali agora, o Conselho da Mulheres, né, que é um departamento voltado a pensar ações de políticas públicas, acolhimento a mulheres em situação de violência, ou a mulheres também que já sofreram algum tipo de agressão, que é uma parceria entre assistente social do município, a Secretaria de Assistência Social. Então, se você possui ou está sofrendo algum tipo de agressão, ou busca um auxílio, um maior entendimento sobre isso, também para conversar com alguém além do próprio ciclo de violência que você possivelmente está passando, ou se você conhece alguém, entre em contato com o pessoal na prefeitura. Tenho certeza que as gurias vão estar sempre ali disponíveis a ajudar, a aconselhar e também a tratar isso, né, de uma forma que seja empática, que é o que a gente precisa entender isso, né. Mulheres vítimas de violência, elas precisam também de empatia para entender o caso, para entender o que está acontecendo com elas, e entender também as decisões que tomaram para acabar estar nesse relacionamento, né. Exato. Valentim Cardoso manda bom dia, muito frio aqui em Itá, Santa Catarina. Vai um abraço para todos os gaúchos. Obrigado, a gente agradece o abraço dos amigos catarinenses, né, Valentim? E deseja um ótimo fim de semana. Fabiano Cleusa Gatti manda bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, ótimo final de semana a todos. Obrigado igualmente pela sua participação. O Luiz Antônio manda bom trabalho para vocês aí, sempre trazendo notícias para a nossa cidade e região. Valeu pelo seu comentário. Marcos Antônio Schaefer mandando bom dia. De Maximiliano de Almeida, que nos acompanha, o Sadi Borges. A Francisca Haus também está nos vendo. Vera Francisca Vedana manda bom dia. De Sinop, no Mato Grosso, manda bom dia. Tiógene Terres, muito obrigado pela participação de todos vocês. O pessoal também que está curtindo. A Rose Marili Piloneto, o Carmen Lúcia Nogueira Pozo, também Tierlissa Patilha. A gente tem a Franciele Duarte, a Dilis, também Simone Casanova, Gircelene Rosa Santos Silva e ainda Maria Adelaide Ferenz. Obrigado a todos vocês. Dani, a gente tem mais informações da região? Temos sim informação sobre a região. Na realidade, a gente fala agora em relação a toda a região, porque a MAU, ela prestou homenagem ao Jason Bortolini. Reunidos em Assembleia Geral, os prefeitos da Associação de Municípios do Alto Uruguai prestaram uma homenagem póstuma nesta quinta-feira, dia 29, ao seu ex-assessor jurídico, o Jason Hernani Bortolini, falecido no início do mês em razões de complicações da Covid-19. Na ocasião, foi entregue à família uma placa reconhecendo a trajetória, a conduta e o legado do Dr. Jason. Em suas manifestações, o presidente da AMAL, Paulo Polis, que é natural de Campinas do Sul, terra da família de Bortolini e era amigo particular também, destacou visivelmente emocionado o trabalho desempenhado pelo advogado, que além de diferenciar-se pelo conhecimento técnico, atuava como uma espécie de algodão entre os cristais, para atender aos interesses da necessidade da região. Uma homenagem
homenagem muito bonita, foi entregue uma placa, vocês podem conferir ela também no jornal impresso de hoje e também no jornal digital e no site do Jornal Bom Dia, as maiores informações sobre essa homenagem muito bonita, muito gratificante, que deixa aí para a família do Dr. Geison. Bacana. Thay, a gente tem mais informações? Temos sim, agora só, olha só, falando agora de notícias a nível estadual, né, que podem afetar nós aqui também. Sim. O governo do Rio Grande do Sul, gente, ele está sinalizando, ele sinaliza como ele vai fazer um teste em relação aos estádios, né, com a abertura de um estádio, para ver se vai liberar todos os estádios aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governo, ele sinaliza com a liberação parcial do público nos estádios em todo o estado a partir da próxima semana. O anúncio foi feito em uma reunião na manhã de ontem, na Câmara Municipal de Porto Alegre, que chegou a anunciar a retomada parcial do público em shows, eventos e também os estádios da capital. Essa liberação, porém, ela depende dos resultados de um evento testes que eles vão fazer lá, com o público, realizado na última semana em uma casa de festas lá na zona norte de Porto Alegre. A previsão é de que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias pelo gabinete de crise do governo estadual, né? Uma nova reunião ainda vai acontecer para discutir as regras específicas do retorno do público aos eventos, shows e partidas de futebol, né? Ficou marcada para a próxima quinta-feira, né, às 14h, lá na Câmara de Vereadores. E nesta quarta-feira, o Gabinete de Crise autorizou a reabertura de um auditório, né, um grande auditório lá em Porto Alegre. A volta do público aos estádios, ela se acontecer, ela vai ser de forma gradual, com limitação do número de pessoas e também outros protocolos sanitários, como a testagem dos presentes ou ainda a exigência de esquema vacinal completo. Há 2 semanas, a Prefeitura lá de Porto Alegre apresentou ao governo do estado um cronograma que previa a liberação gradual do público, com o limite de 20% da capacidade dos espaços em um primeiro momento, até a permissão de ocupação máxima até o fim de setembro. Mas ainda esse plano não foi seguido. E né? É importante a gente seguir essas, e deveria ser seguido, né? Porque a gente tem restrições em bares, em restaurantes, né? E, enfim, agora até foi um pouco mais flexibilizado isso, né? Mas os pequenos comércios, e para algo tão grandioso, futebol, por exemplo, né? Nos estádios a gente talvez não tenha esse controle como deveria, pelo menos, ter, né? Sim, então... exatamente. Eles vão fazer esse evento teste justamente para ver como vai ser e para conseguir estudar em cima disso quais serão as novas regras, né? Como que vai funcionar. Porque até então é uma coisa nova, né? Mesmo que já faça um bom tempo que nós estamos no período da pandemia, nós observamos os estabelecimentos e outras atividades voltando assim de forma gradual, com vários protocolos. Essa também é mais uma questão assim bem importante que deve ser analisada com calma, com cautela, com porque certeza. Agora que nós estamos vendo os números decaindo, baixando, agora que tudo está melhorando, então é uma decisão que realmente ela deve ser bem observada, né? Falando exatamente sobre isso, essa questão da Covid-19, está acontecendo as Olimpíadas lá no Japão nessas últimas 2 semanas, né? A gente já teve aqui no Brasil várias medalhas sendo conquistadas. Entretanto, o Japão está registrando recorde de casos de Covid, mesmo em meio à Olimpíada que está acontecendo. Eles confirmaram quase 10 mil casos ainda na quinta-feira, ontem. Então, em relação do aglomerado de turistas e também do pessoal de delegações que está participando das Olimpíadas. Mesmo eles já terem um grande número de pessoas vacinadas, né, quase 100%, mas ainda assim os casos de Covid continuam crescendo ainda mais e eles se preocupam, porque em relação a isso, pode ser que seja uma variante, que agora, né, a gente vem falando muito da variante Delta aqui no Brasil. Então, eles estão preocupados em relação a isso para que essa variante, né, essas variantes que estão aí sendo descobertas também não cheguem ao Japão nesse momento em que está quase toda a população vacinada, né? Então a gente vê que também, embora os eventos eles estão começando, né, a gente está tendo novos protocolos, novas medidas, mas o Covid ainda ele está ainda circulando, né? Exatamente. Exato. E uma notícia que a gente ainda bem só para pegar o gancho disso que a Dani está falando, claro, nesse assunto,
A gente tem uma informação também, antes nós comentávamos em relação à redução dos casos aqui no estado. Olha só, a Secretaria Estadual de Saúde, ela confirmou ontem 42 mortes por Covid aqui no Rio Grande do Sul e, segundo a pasta, elas aconteceram entre 13 e 28 de julho, exceto 3 meses anteriores e uma correção do resultado de laboratório. O Rio Grande do Sul chega a 33.246 vítimas da doença e, por outro lado, a média móvel de óbitos ela ficou abaixo de 50, que é a menor em 162 dias, né? Ela está decaindo cada vez mais. Desde 17 de fevereiro, o estado não registrava uma média móvel abaixo de 50. E esta semana, então, foram 48 mortes em média por dia, que teve uma variação de 22%, né? Tomara que continue caindo realmente essas mortes para a gente noticiar para você que aqui no Rio Grande do Sul, né, não tem mais casos assim, né? Vamos acompanhar e vamos atualizando você de casa aí. Tá certo. O Jorge Polpeniski manda bom dia, gurizada. Cuidem-se com o frio. Obrigado pela sua participação, realmente. Vamos ver, inclusive, imagens do centro aqui de Erechim neste momento, porque a gente tem previsão de mais frio essa semana, tá aí, pelo fim de semana deve dar uma esquentada. Enquanto você pesquisa aí, a Deonilda Martim também está mandando bom dia, muito frio aqui na capital da amizade, realmente. A Rose Marli Piloneto também está nos curtindo, e ainda a Rose Maito, obrigado pela participação de todos vocês. Agora sim, Tayane do Carmo, previsão do tempo para o dia de hoje e fim de semana. Olha só, então nesta sexta-feira a gente não chove, vai esfriar um pouquinho sim, só que não está tão frio quanto no início da semana. Hoje tivemos mínima de menos 2 graus, máxima de 13 e a umidade do ar está bem baixa em 25%. No fim de semana, no caso amanhã, já começa a esquentar. Então sábado e domingo as temperaturas já começam a ficar um pouco mais elevadas. Ainda assim é muito frio pela manhã. No sábado temos mínima de 2 graus, no domingo temos a mínima de 6 graus. Mas aí as máximas começam a ficar bem elevadas, na casa dos seus 18 graus, quase 20. E para a semana que vem, nós temos, para quem não gosta do frio, nós temos boas notícias, porque na semana que vem, aí a gente já tem temperaturas de 16 graus, de 22 graus, então já começa a esquentar. Frio pela manhã e esquenta à tarde, né? E a princípio, não há previsão de chuva de acordo com os dados aqui, então vai dar para lavar roupa, vai dar para se organizar, porque vai esquentar um pouquinho e vai ter aberturas de sol, né? Pode ficar um pouco nublado ali pela manhã, sábado e domingo, mas depois da tarde o sol já abre e o dia fica bem aproveitado. Quem nos acompanha da Serra Gaúcha diz o seguinte, ó, bom dia pessoal, muito frio em Guaporé, na Serra Gaúcha, é a Bárbara Gonçalves, obrigado pela sua participação, e assim a gente finaliza, né, a gente finaliza aí o Café Bom Dia desta sexta-feira, agradecendo a presença de vocês duas, participação em companhia sempre, também do pessoal de casa. Segunda-feira a gente está de volta neste mesmo horário. Tenhamos aí um bom fim de semana. Obrigado, gente. Muito obrigada, Natan, Dani também pela companhia, você de casa, obrigada pela audiência que esteve comentando, curtindo, compartilhando. Nós estamos de volta na segunda-feira com mais informações, né? Mais Café Bom Dia aqui para você acompanhar e iniciar o seu dia bem informado aqui conosco. Um bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Para vocês de casa também, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, sempre lembrando dos protocolos de segurança em relação ao Covid-19. E eu ressalto também que vocês podem ouvir novamente o Café Bom Dia direto na rádio do jornal. É só acessar www.radiobomdia.com ou www.jornalbomdia.com.br. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá!